noite, esse é o Rota da Notícia aqui na Vale TV, canal 14 para Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, canal 6 para São Leopoldo, no YouTube também, no Facebook e no Instagram. Bom, eu vou direto aqui hoje falar com a delegada Luciane Bertoletti, que é a responsável por este inquérito de 2 empresários que foram detidos, né, porque tinha um material pornográfico que envolvia crianças dentro dos seus computadores, e eles foram ouvidos e liberados, né, porque a legislação assim aceita, porque não tem uma lei que pudesse, neste momento, deixá-los presos. Mas isso gerou uma polêmica, as pessoas estão falando, hoje mesmo no almoço, as pessoas vieram falar comigo, pois é, soltaram os empresários, né, porque são empresários. Não, porque é a legislação. Então, eu convidei a delegada Luciane Bertoletti, que eu conheço há muitos anos, uma profissional muito séria, dedicada, para que a gente explicasse para as pessoas, para tirar essas dúvidas. Inclusive, até o Ministério Público soltou uma nota defendendo também o trabalho da delegada, dizendo que não há nada na legislação que, nesse momento, possa deixá-los presos. Pode colocá-la aqui para mim? Coloca ela em tela dividida para mim. Deixa eu já dar um boa noite, uma boa tarde. Oi? Delegada Luciane Bertoletti, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Forcolei, tudo bem? Eu não estou te enxergando. Eu não estou ouvindo ela. Eu não estou ouvindo ela aqui. Não, vamos ver. Vamos ver. Agora, vamos ver se eu estou te ouvindo agora, delegado. Boa noite. Boa tarde, Forcolei. Boa tarde. Agora sim, agora sim. Está me ouvindo? Eu não estou te enxergando. Não está me vendo? Não estou te vendo. Vamos mexer na técnica e vamos ver se a gente consegue. Mas está me ouvindo, né? Tu está aqui comigo no vídeo. Tá? Ouvindo. Agora acho que vai. Doutora, te convidei para vir aqui trazer essa informação, porque tem muita desinformação. E as pessoas nessa desinformação acabam falando coisas que até ofendem a ação profissional, né, de profissionais como a senhora, a sua equipe, né, Ministério Público, que também acompanhou o caso, né? Então, assim, como eu conheço já o seu trabalho há muitos anos e sei da tua seriedade, então eu fiz questão de a gente trazer essa explicação aqui para todas as pessoas. Então, a pergunta objetiva: por que os empresários, esses 2 empresários, não ficaram presos? Ou por que a senhora não pediu a preventiva deles? Primeira coisa, antes de eu responder, Forcolém, eu entendo, tá? Eu entendo a indignação da população, eu entendo a indignação da comunidade. Eu, se estivesse no lugar deles e não fosse um conhecedor das leis e do nosso sistema, eu também ia me indignar dessa forma. Eu acho que muito dessa indignação e dessa repercussão que teve foi em razão da condição social desses 2 empresários. De uma forma muito, assim, muito honesta, tá? A polícia repudia esse tipo de crime, né? Nós todos, eu enquanto autoridade policial, os policiais que trabalham comigo, é um crime odioso, é um crime repugnante. Todos nós temos filhos, temos sobrinhos, temos família, né? Então, isso nos indigna enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, né? Não tenham dúvida disso. O que acontece é nós temos uma investigação, essa investigação que envolveu essas 2 pessoas, esses 2 criminosos, ela já tem um tempo. Ela é uma investigação qualificada, uma investigação que usou tecnologia para chegar até esses indivíduos, e nós chegamos na última sexta-feira e cumprimos esses mandados de busca e apreensão nessas 2 residências ali na cidade de Voti, né? O que acontece, Forcolém, durante o cumprimento dos mandados, dos 2 mandados, nós levamos uma equipe do IGP junto, né, justamente porque tinha uma questão técnica a ser avaliada. Nós queríamos saber se existia compartilhamento, se existia distribuição desses vídeos, se existia uma produção desses vídeos. Então, nós fomos
acompanhados por uma equipe do IGP, e nesses 2 casos, nós recolhemos material, mas, especialmente num deles, nós não tínhamos qualquer outra situação que envolvesse compartilhamento, distribuição, produção de vídeos, era apenas armazenamento. E durante o cumprimento desses mandados, ambos os investigados confessaram os delitos, nos informaram que existia um material e onde estava este material, tá? Então, eles foram contributivos nesse sentido, contribuíram com as investigações, nos entregaram o material, apontaram o material onde estavam armazenados esses vídeos, e foi feita a prisão em flagrante desses 2 indivíduos. Por que a polícia não representou pela preventiva, né? Aí a gente vai para uma questão mais técnica, tá? A gravidade moral, e é isso que eu acho que a população tem que entender, esse crime, ele tem uma gravidade moral e social extrema, né? Como eu falei para vocês, ele é repugnante, ele é odioso, mas, tecnicamente, é um crime de médio potencial ofensivo. A pena dele, Forcolém, vai de 1 a 4 anos de reclusão, tá? Então, dentro dos parâmetros legais que eu tinha para representar por uma preventiva, eu não vislumbrei, dentro desse contexto, um parâmetro legal para representar pela preventiva, porque a preventiva é para crimes com pena superior a 4 anos, quando o indivíduo é reincidente, quando o indivíduo pratica violência doméstica, quando não se identifica. Então, eu não tinha um parâmetro legal para representar pela preventiva. Tanto que não foi feito por mim e também não foi feito pelo promotor, porque realmente é um crime de médio potencial ofensivo, infelizmente. O que eu posso dizer para vocês é que a polícia, nós temos como atribuição investigar, então, esse crime foi investigado, nós coletamos muita prova técnica, as investigações, elas continuam, tá? Eles são investigados, eles serão indiciados, possivelmente denunciados e vão ser condenados, porque nós temos uma robusta prova técnica, né? Uma robusta prova documental para comprovar esses delitos. Nós, infelizmente, a polícia, não somos nós que fazemos as leis, né? Eu realmente, como cidadã, gostaria de de ter um parâmetro aí para encarcerarmos, mas se eu cometesse, se eu representasse, seria um pedido fora desses parâmetros legais, fora dos requisitos legais, e até poderia configurar um abuso de autoridade da parte da polícia. Eu quero contribuir um pouco dentro desse aspecto, é o seguinte: a gente tem que separar, como disse a delegada, ele é repugnante, é um crime moral, ele já começa na moralidade, ele já começa a atingir a moralidade da sociedade, que nos repugna. E eu acho interessante a tua fala no começo, doutora, a humildade que tem a delegada de chegar aqui e dizer assim: não, eu compreendo que as pessoas se revoltam, né? Ela podia simplesmente dar a resposta técnica, então, mas é a doutora Luciane que eu conheço. Então é o seguinte: o consumidor, aquele que baixou, ele está lá escondidinho no computador, ele baixou essas coisas, pensou que ninguém ia pegar ele. Graças a Deus nós temos softwares hoje que fazem esse monitoramento para identificar esse tipo de gente e tal. Mas ele é o consumidor. A delegada foi cumprir os mandatos e não vislumbrou neles produção, compartilhamentos ou até tráfico dessas imagens, né, doutora? Porque se identificasse isso, a pena é outra. Aí sobe a pena, a delegada pediria, e com certeza o Ministério Público concordaria e o juiz daria. Até porque ela correria aqui também, neste caso, pedindo a prisão, o juiz dizer: não tem elementos, doutor. Isso é um crime, neste caso ainda, de começo de investigação, de menor potencial ofensivo para as leis. Para nós, moralmente, um crime ruim. Então é o seguinte, e outra coisa, divulgar o nome dos empresários. Eu não divulguei o nome, não vou divulgar, quero deixar bem claro,
De novo, as pessoas podem ficar irritadas. Por que não vai divulgar o nome? Porque é empresário. Não, se fosse o Joãozinho da Vila, também não iria fazer. Sabe por quê? Porque a família não tem nada a ver com as escolhas erradas que essas pessoas tiveram. Como elas não estão no parâmetro do crime hediondo, estão aqui mais embaixo, você divulga o nome como estão divulgando, como se fosse uma busca, uma caça à justiça, que talvez não tenha acontecido pela delegada, o Ministério Público e o juiz. Vamos então divulgar o nome desses caras. Vocês não estão pensando na família dessas pessoas. O que a filha de um fulano ali tem a ver que vai para a escola das decisões dele? O que a mãe do outro tem a ver com as decisões dele, que eles estão lá? Você sabe muito bem que a maioria das famílias não sabe o que o cara está fazendo atrás do notebook, atrás do computador. Às vezes está ali a esposa que o cara tem, nem sabe que o cara está acessando aquelas porcarias. Então vocês não pensaram nisso também, entende? Então, a justiça todos nós queremos, mas a justiça legal é a que nós temos. Então, nós temos uma lei em relação ao consumo desses aspectos aí, e nós temos uma lei que fala sobre o tráfico dessas situações. Então, se vocês querem melhorar a lei, querem que a delegada seja mais contundente, cobre o deputado federal, que faz as leis do Congresso, e o senador. E esses que podem mudar ele, vamos endurecer as leis aí para o consumo disso aí também, então. Beleza? A delegada vai lá, opa, aumentaram aqui, ó, agora, ó, é de 4 a 8, de 4 a 10, de 5 a 10. Boa, agora eu vou pedir a preventiva deles. Eles que se dane, eles escolheram fazer isso aí. Não está escolhendo o porquê da sociedade. Não, é empresário, eu vou ter cuidado, vou tratá-los de forma diferente. Nunca tratou, conheço, ela delegada em esteio, tratava todo da mesma forma, sempre recebeu todo mundo no gabinete dela, gente pobre, rica, todo mundo, e sempre procurou o que estava na lei. Eu estou fazendo uma defesa aqui, doutora, desculpe, aqui eu não estou bancando, não é o advogado, é que quando a gente conhece com quem a gente trabalha, eu também acho injusto o que estão fazendo, sabe? É injusto com o trabalho dela, com a equipe dela, é injusto com o trabalho, todo o trabalho extensivo, e olha, de muitas horas, de muitos dias, de muitos meses, para chegar até aí. Vamos aplaudir que nós chegamos, que nós identificamos já, e que vai ter mais. É isso, é um desabafo. Né, doutora? Forcolém, obrigada pelas palavras. A gente se conhece há anos, a gente sabe do trabalho, do meu trabalho, do trabalho da equipe, né? Um trabalho sério. Infelizmente, é um crime, como tu falaste, de médio potencial ofensivo, é um crime com uma pena baixa. A polícia, a atribuição é investigar, a gente não julga, a gente não condena, e a gente também não protege criminoso. Só que é o que tu falaste, assim, a gente protege essas famílias que não tem nada a ver. Então, assim, divulgar o nome, a polícia não divulga nem de pedófilo, nem de estelionatário, nem de homicida, porque o inquérito ele corre sob sigilo. O inquérito é um procedimento sigiloso. Quando saem os nomes na imprensa, pode ter certeza que não foi a polícia que repassou, provavelmente alguém repassou para o jornalismo, para a TV, mas não foi a polícia. Então, assim, nós não protegemos criminoso, mas nós temos que pensar duas coisas, que o procedimento de investigação ele é sigiloso, né? Nós temos uma pessoa que está sendo investigada ainda, que possivelmente pode ser ou não indiciado, que pode ser ou não denunciado, que pode ser ou não condenado, e nós temos esse caso muito sensível, que é o caso de exploração de cena, de exploração de criança e adolescente em cena de sexo, que são essas famílias dessas pessoas que realmente não tem nada a ver com isso, e a gente sabe que é um crime que causa uma comoção, inclusive naquele meio social que a pessoa vive. Então, essas famílias, muito mais que somente o criminoso, elas podem sofrer aí grandes danos, né, às suas vidas, e elas sem ter qualquer envolvimento com esses crimes. Agora, esses 100 terabytes que tinha de coisa, era só 100 terabytes de produção de abuso infantil, ou tinha nisso aí outras coisas também? É verdade, tinham 100 terabytes de pornografia, não era infantil, tá? Nós temos dois, vamos separar, né? 2 investigados que não tinham relação entre eles. O primeiro tinha alguns vídeos, poucos vídeos, tá? Envolvendo criança e adolescente, mas o segundo tinha esse arsenal, né? Que foi colocado na imprensa, mas era de
pornografia de um modo geral. Tá? Inclusive, eles nos apontou quais eram os HDs que tinham cenas envolvendo criança, ele mesmo nos apontou, foi feito o teste ali na hora e a gente identificou, né, basicamente vídeos que ele baixou da Dark e da Deep Web, né, nós não vimos nada além disso, pode ser que se tenha outras informações, né, a partir da perícia feita pelo IGP, e claro, vai responder por outros crimes, e aí, novamente, a prisão preventiva é uma cautelar que pode ser pedida a qualquer momento, então quero deixar claro isso, que, né, se eles vierem praticar novos crimes ou a gente chegar à conclusão de que existiam outros crimes que a gente não conseguiu identificar naquele momento, eles podem ser, a gente pode representar pela preventiva a qualquer momento da investigação. Tu perguntaste sobre a pornografia. Ele se disse um viciado em pornografia há muitos anos, há mais de 20, de 30 anos, e eram vídeos de uma pornografia de modo geral, não só envolvendo criança e adolescente. Até animais, né? Diz que tinha até animais juntos, né? Todos os tipos de pornografia possíveis que se possa imaginar, né? Eram mais de 100 terabytes, então era de todas as formas que tu pode imaginar. Eu tenho pena, tenho dó, uma hora de um profissional da sua equipe ter que assistir essas porcarias, porque tem que identificar, né? Tem que sentar ali e assistir essa porcaria, né? Meu Deus do céu. Deve ser um horror. Tem que estar olhando aquilo ali para identificar e dizer, doutora, realmente tem tanto, tem isso, tem aquilo, né? Porque, infelizmente, é isso aí. O que eles não podem fazer hoje, doutora, dentro desse aspecto aí? Eles não botaram tornozeleira, né? Não precisa, né? Não, quais são as medidas, né, as restrições, as cautelares diversas da prisão que foi determinado pelo judiciário. Então, eles não podem se afastar do município, eles têm que se apresentar ao judiciário de tempos em tempos, eles não podem praticar outros crimes, nem esses, né, crimes da mesma natureza. Então, eles têm que se passar por um tratamento. Então, é uma série de medidas aí cautelares diversas da prisão que eles têm que eles estão obrigados, e se não cumprirem, eles podem vir a serem presos. Até passaporte nesse momento é recolhido ou não? Até o passaporte é recolhido. Então assim, te agradeço muito. Não sei se quer colocar mais alguma coisa, mais um adendo aí. Eu acho que é isso mesmo, Forcolin. Acho que está muito bem colocado. A polícia de nenhuma forma compactua com crimes dessa natureza, muito pelo contrário. Nós temos uma equipe qualificadíssima. É importante que se diga que essa equipe é a DEAN de Esteio, tá? Nós temos 2 policiais que são qualificados e trabalham só com isso, só com pedofilia, né? Fizeram várias operações, várias investigações, inclusive quando nem eu era titular. Seguimos investigando, tem outras investigações em andamento, mas quando a gente se depara com um crime dessa natureza, e somente essa natureza, que é o armazenamento, realmente a gente tem um óbice legal para efetuar a prisão. É importantíssima essa discussão, que se faça essa discussão, e cada vez mais, para a gente conseguir modificar essa legislação, quem sabe aumentando essa pena que é tão branda. A senhora está respondendo pela 2ª de Canoas e também pela DEAN de Esteio, é isso? Eu sou titular da 3ª Delegacia de Canoas, estou substituindo a DEAN de Canoas e estou dando uma ajuda para a DEAN de Esteio. Tá ótimo. Muito obrigado, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. Você sabe que eu sou um dos fãs aí do seu trabalho. Profissional, né? Porque eu vibro com grandes profissionais, né? Na nossa área, que a gente lida muito com polícia, tem tantos delegados aí também competentes como a senhora, mas assim, a gente tem acompanhado o teu trabalho há muito tempo e eu confio muito no trabalho que você desenvolve e a tua equipe. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade de esclarecimentos aí, estamos sempre aí para ajudar a sociedade também. Obrigado, doutora. Obrigada, Forcolin. Um abraço a todos. Um abraço. Tá aí, gente. Doutora Luciane Bertoletti, responsável por esse inquérito. E eu, de novo, falo aqui, não vou divulgar nomes. As pessoas estão assim, afiando as facas para quererem. Quem é? Quem é o fulano? Se eles estivessem produzindo, estivessem compartilhando, estivessem traficando, vê que os dois nem estão
Que é isso? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Tira esse barulho aí. Tem um barulho aqui. Tem um barulho aqui. Entrou um áudio aqui no meio aqui, gente. Opa, o que é isso aí? Pelo amor de Deus, eu estou aqui no raciocínio, um negócio, parece que invadiu o estúdio. Eu acho que é um extraterrestre, quem sabe, não, os caras. Olha só, então assim, eu não vou divulgar. Se eles tivessem, você vê que os dois não se falavam, eles nem, se eles trocassem ao menos materiais, já configuraria alguma coisa. Mas nem isso faziam. Não tinham nenhum relacionamento aí de amizade para isso. Então, que bom, nós temos que fortalecer a legislação, nós temos que enaltecer o trabalho da Polícia Civil, que chegou a esses dois homens, que hoje, vocês que são os taradinhos, que acessam vídeo pornô de criança, porque vídeo pornô adulto, quem é que vai ficar julgando aqui? Quer acessar, vai aí, a internet está cheia de vídeo, vai lá olhar o que tu quiser, não tem problema. Agora, quando você acessar estupro de criança, estupro de cachorros também, de animais, que você se diverte com isso, é sádico olhando essa porcaria, saiba que tem softwares aí que estão monitorando, mesmo que seja da web, que é aquela dark web, né? Então, você saiba que tem. Agora, eu tenho responsabilidade, 37 anos em julho de comunicação. Eu tenho responsabilidade. Eu não vou divulgar nomes para filha do fulano, esposa do cicrano, neta, não sei o quê, aí estarem expostas por aí, a pessoa apontando, os tarados. Aí a sociedade é cruel, essas meninas, essas pessoas não têm nada a ver com isso, mas vão levar o chavão, é capaz de gritarem, de ofenderem, pessoas que não têm nada a ver com isso. Meu Deus do céu, que falta de responsabilidade. Olha, ver colegas assim, vibrando, agora tem o segundo nome, tem o primeiro nome. Meu Deus, eu digo, meu Deus do céu, que sociedade nós estamos criando, que comunicação que nós estamos fazendo, gente. Onde é que a gente não pensa mais em nada, não se no like, no like, no like. Eu também penso no like, no meu Instagram está cheio de notícias ali, eu coloco bastante notícia, mas tem um limite para isso aí. E a gente tem que respeitar esses limites. Vamos com o Esteio. Um guarda municipal reagiu a um assalto. 2 elementos entraram no estabelecimento e o guarda municipal estava de folga lá. E eles não aceitaram a voz de prisão e reagiram. E aí um deles foi dormir o sono da bruxa. Coloca aí para mim. Essa cena que você está vendo é um bandido já correndo de um confronto contra um policial em Esteio. Esta é a rua Governador Ernesto Dornelles, no bairro Santo Inácio. Esses elementos chegaram no estabelecimento para assaltar, só não contavam que havia um policial municipal, um guarda municipal dentro do local. E aí iniciou-se um confronto. E você está vendo aí a saída de um desses elementos que tinha 18 anos e uma extensa ficha criminal. Ele era foragido, tinha roubo de veículos 2 vezes, receptação 1 vez, tráfico de drogas 3 vezes, receptação de veículo roubado, enfim, uma extensa ficha criminal para um garoto já de 18 anos, um rapaz violento que não aceitou a ação do policial e reagiu à prisão. Quando reagiu, assumiu o risco. Aliás, assumiu o risco desde o momento que resolveu botar uma arma na mão e sair por aí assaltando. Parabéns ao guarda municipal e a qualquer momento voltamos com mais notícias aqui no Forcolém Notícias. Sempre digo que o vagabundo escolhe como vai ser. A partir do momento que ele foi fazer diabrura, tu vê com 18 anos uma ficha extensa, ele foi fazer diabrura no estabelecimento comercial e tem um policial lá, aceita, mano. Aceita que dói menos. Agora tu tem uma mãe chorando aí, né? Aliás, a tua mãe tá chorando faz tempo, porque desde menor tu é vagabundo, né? Era, né? Porque agora não é mais. Agora dormiu o sono da bruxa, que é o sono eterno. Não vai, pelo menos, né? E aí eu vou te dizer uma coisa, sabe? É triste a gente ter que vibrar que morreu um bandido, porque daí a gente pensa assim, dá um alívio social, dá uma sensação de justiça para as pessoas, na alma delas. Ah, matou um vagabundo, sabe por quê? Porque nós temos uma legislação frouxa,
Nós temos uma vergonha de bandidolatria nesse país, que o cara não é punido. O cara não fica preso. E tem 18 anos, tem um monte de bronca e está aí, ó, correndo. Está aí, ele é morador de Esteio, ele é natural de São Leopoldo. Na cidade dele ele consegue, porque antigamente os vagabundos pelo menos iam para outra cidade, né, metiam um assalto aqui ali e voltavam para a cidade de origem. Não, hoje eles metem assalto na cidade deles. É uma coisa de louco, né? Uma cidade como Esteio, que está desenvolvida, é uma cidade muito boa, qualidade de vida hoje para morar, já vem de governos ali municipais de muita qualidade de vida, né? Hoje o prefeito é o Felipe, grande prefeito, aí, grande cara também, reforçou a guarda municipal dele, e os guardas de Esteio estão bem preparados, velho. Aliás, né, os vagabundos que abrem o olho, os guardas municipais da grande Porto Alegre, todos estão preparados, né? Vide Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, né? Aí Sapucaia, Esteio, Canoas, Porto Alegre, né? Tão forte. Gravataí, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, todos bem armados, bem treinados, tá? E isso aí, ó, olha o resultado. O resultado é esse aí. Então, parabéns aí ao guarda municipal, que não foi divulgado o nome, também não vou ficar divulgando, tá, né? Mas ele merece uma honra, um mérito aí por isso. Vamos à Polícia Rodoviária Federal, que fez a apreensão. Pode colocar aqui, deixa o microfone aberto, que eu já vou falando aqui sobre esse material. Aí, ó. Esse material aí que a Polícia Rodoviária apreendeu 600 quilos de maconha em São Luís Gonzaga, na tarde de quarta-feira, né? E prenderam 2 traficantes. Durante a ação de combate ao crime, após a análise de indicativo de risco e troca de informações com a Polícia Civil de Santa Maria, policiais rodoviários federais abordaram uma S10 com placa de Joinville, Santa Catarina. Os agentes encontraram 625 quilos de maconha acondicionados no interior, como você está vendo aí, na caçamba do veículo. Além da droga, a caminhonete S10 estava com placas clonadas. Também foi apreendido um Fiat Cronos, locado, que participava do crime com a função de batedor, que era conduzido pelo um segundo traficante. Os presos são 2 homens, um de 22 de idade e natural de São Luís Gonzaga, que possui antecedentes por posse de entorpecentes. O outro, 33 anos, natural de Caxias do Sul, com antecedentes por furto. A dupla informou que a droga seria entregue em São Luís Gonzaga e redistribuída para outros locais do estado. Os homens foram presos por tráfico, encaminhados à Polícia Judiciária, juntamente com o veículo e todo o entorpecente apreendido. Parabéns aí, Polícia Rodoviária Federal, hein? Fazendo um excelente trabalho. Esse vídeo que eu mandei agora aí chegou, da Polícia Civil do Rio. Olha aí. Tira da tela aqui, então. Então tá, já vamos colocar aí. Pode colocar o próximo vídeo aí. Veja isso aí. Bora, vai. Polícia! Eles transformaram o tráfico de drogas num serviço de delivery. Pedido pelo celular, pagamento feito, droga entregue em casa. A Polícia Civil também fez uma entrega, a dos mandados de prisão. A Operação Contenção chegou à região dos Lagos para desarticular a estrutura do Comando Vermelho. As investigações revelaram um esquema completo: delivery de drogas, ataques armados, barricadas para controlar a circulação da população. Tudo coordenado por um único nome. Enquanto ele comandava tudo isso à distância, a inteligência da Polícia Civil reunia provas, imagens, mídias, movimentações. Cada detalhe virou evidência. 8 presos nessa fase, mas o tamanho dessa operação vai além. Enquanto o crime tenta se consolidar, a Polícia Civil desmonta peça por peça. Mais cedo ou mais tarde, a casa cai. É isso aí. Este vídeo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eles fizeram uma operação aí, estão toda hora fazendo operação, a Draco de lá. Aliás, onde nasceu esse nome, essa nomenclatura Draco, foi no Rio de Janeiro, né? E ela começou a ser padronizada para todas as polícias civis, maioria pelo menos, no Brasil, né? As especializadas, ação tática da Polícia Civil são as Dracos, né? Então, parabéns aí à Polícia Civil, que
o pessoal acha que assim, lá no Rio de Janeiro, os traficantes fazem o que querem. Na maioria dos lugares fazem mesmo. Tá? Olha o abelha aí procurado. Mas a polícia sempre dá um combate. Não deixa. Olha, então tá, faz aí o que tu quiser, não adianta. Ela só precisa de mais, como no caso aqui dos pedófilos, as polícias elas precisam de mais apoio com leis, né, com um judiciário forte, batendo junto, né, pegando essa gente toda aí, né. Mas a gente vê que as coisas são meio ainda muito estranhas no Brasil. Espero que um dia mude. Eu espero que um dia a bandidolatria e o narco-estado deixe de configurar, deixe de mandar nas nossas vidas. Com isso eu vou ficando por aqui, porque fizemos uma entrevista, né, mas precisávamos dessa entrevista, desse esclarecimento. Eu volto segunda-feira, espero que você esteja bem, que tenha um fim de semana maravilhoso. Domingo, é domingo, né, o Jogo do Brasil? É domingo? Hã? O Brasil joga domingo? Domingo, né? Então, o Brasil, domingo a gente vai torcer. Noruega, não dá para brincar com a Noruega, eles são rápidos, eles têm velocidade, tem que tomar cuidado, mas vamos lá, vamos torcer, né? Eu volto segunda-feira. Fique na paz, fique com Jesus na tua vida. Até lá.